Esse livro, Crônica da Filosofia Brasileira, não foi o primeiro que eu escrevi, mas foi o primeiro que eu publiquei oficialmente, assim, com ESPN. Ele é uma compilação de textos que vão de 2009 a 2014, que foi o ano que eu publiquei. E nessa época eu estava lendo muito sobre pós-modernidade, mas a pós-modernidade ali dos anos 80, os autores clássicos ali que falam da pós-modernidade, como Lyotard, McLuhan, coisas desse tipo. Eu vinha, quase que uma investigação, só que eu também estava começando a descobrir alguns autores assim voltados ao niilismo. Então tem um pouco de Cioran aqui, que eu tinha descoberto há pouco. Tem ainda um pouco de metafísica em decorrência da minha formação em teologia, então eu estava também um pouco nesse processo de fazer uma leitura, de uma transposição finalmente da teologia para uma concepção metafísica que ainda dialoga ou dialogava com um pensamento que derivasse de uma visão do protestantismo clássico, né? Do protestantismo tanto o calvinista e como as variantes ali do luteranismo. E tem as questões estéticas também que estão presentes, também com diálogo com a pós-modernidade, em decorrência do meu interesse já pelas artes. E tudo isso numa tentativa de uma filosofia prática também, fazendo uma análise do que se vê tanto em mídia quanto seu reflexo na sociedade. Então ela acaba sendo uma espécie de introdução a uma série de pensamentos que vão me formar, que adiante desencadearão em outros aprofundamentos, mas ele segue uma lógica de uma estrutura de pensamento que creio ser válida tanto para introduzir às vezes o mais comum nessas concepções, quanto é uma análise pessoal também de formulação de pensamento com relação a essas temáticas. Então eu percebo que existe, apesar de ela não estar dividida em capítulos dentro do livro, mas ela segue algumas temáticas, tanto crônicas filosóficas com relação a questões de reflexo da própria sociedade, como questões nihilistas, como questões da pós-modernidade, e um ponto fundamental também que está aqui, inclusive, na sinopse do livro, é com relação à doxa e à episteme, que são reflexos mais ou menos também disso que a gente percebe na sociedade brasileira, da questão da opinião do brasileiro, da questão da necessidade que nosso povo tem de agir de certa forma querendo ser o que não é, né, muitas vezes. Então isso acaba permeando todo o texto, essa questão da doxa do povo brasileiro, em contrapartida à necessidade de uma episteme da nossa sociedade, da nossa população com relação à própria atuação dela na construção da nação e coisas desse tipo. E outra coisa que também é muito forte são os textos relacionados ao existencialismo que eu estava lendo na época. Estava lendo Heidegger, Sartre, Jaspers, e tudo isso também permeia todo o texto. Acaba sendo um pouco um livro que tem muito existencialismo, mas também fazendo um diálogo com outras questões, esse existencialismo atuante de outra forma nisso tudo, nesse contexto em que engloba a junção de todos esses textos, que vão desde textos muito pequenos até alguns medianos, mas são todos textos
pequenos, é quase que a moda da acessibilidade, apesar de ter as suas partes truncadas também muitas vezes, que acaba acontecendo, mas de uma forma geral tem reflexões muito numa construção poética também, no sentido de refletir e criar e fazer esse jogo simultâneo como uma espécie também de autoentendimento dessas ideias. Então, tudo isso faz parte deste livro, e embaixo eu vou deixar os links de acesso à aquisição do mesmo.